paz do Senhor, boa noite. Meu nome é Camila, eu sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui para fazer mais um vídeo da Quinta com a Palavra. Esse mês nós estamos conversando sobre oração. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que a gente viu nos demais vídeos? Vamos! No primeiro vídeo nós falamos sobre o que é a oração e qual a importância dela na vida daquele que crê em Jesus Cristo, daquele que crê em Deus. Então nós vimos que a oração é uma forma de não só se comunicar com Deus, mas também é uma forma de reconhecer a soberania de Deus, de nos submeter, reconhecer que nós somos submissos ao Senhor, reconhecer que a soberania dele é acima de todas as coisas, que ele é grande, que ele é poderoso e dele vem todas as coisas. E também que a oração, ela é a arma mais poderosa da vida daquele que crê em Cristo Jesus. No nosso segundo vídeo, nós conversamos sobre alguns tipos de oração, os tipos mais comuns. Nós falamos sobre os cinco tipos mais comuns de oração. Na Palavra de Deus tem diversos tipos de oração, mas nós abordamos esses 5 porque são os mais comuns realmente. O primeiro tipo de oração abordado foi a adoração. O segundo, ação de graças, confissão, intercessão e súplica. Foram esses 5 tipos de oração que nós conversamos no vídeo passado. E aí, dando continuidade a essa temática que é muito importante, hoje nós vamos falar como nós podemos orar, como está demonstrado na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, a Bíblia, ela é um guia prático de como conhecer a vontade do Senhor e viver conforme a vontade do Senhor, conforme os mandamentos dele, conforme as leis dele, que são perfeitas e justas e retas. Então, no vídeo de hoje, nós vamos identificar na Palavra de Deus as instruções de como podemos orar. Vamos lá? De um modo prático, a nossa oração, nós sabemos que ela tem que ser sincera, mas a Palavra de Deus, ela nos alerta que além da sinceridade, nós não podemos e não devemos utilizar de repetições de palavras. Veja, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 7, a Palavra de Deus diz assim: "E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos." Não há garantia de que repetindo você será ouvido, mas a oração sincera, ela será ouvida. Nós podemos também identificar na Palavra de Deus, na Bíblia, uma demonstração de um tipo de oração que é a oração silenciosa, que é a oração em silêncio. É uma passagem, inclusive, de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13, onde fala de Ana. Eu vou fazer a leitura para você agora. "Porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada." Veja, Ana falava no coração, ela orava em silêncio. Nós também temos um exemplo de oração em alta voz, a oração em voz alta, que muitas vezes dentro das nossas igrejas, das comunhões, das congregações com os nossos irmãos, é como nós fazemos as nossas orações. No livro de Neemias, capítulo 9, versículo 4, existe a passagem que demonstra esse tipo de oração. E lá está escrito da seguinte forma: "E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus." No livro de Ezequiel, no capítulo 11, versículo 33, também tem uma demonstração de oração em voz alta. "E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz, e disse: Ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel?" Uma oração, um clamor em grande voz, em voz alta. Nós também podemos, durante as orações, fazer uso das nossas próprias palavras, da nossa própria forma de expressão. Ou também podemos fazer citações, utilizando passagens, utilizando as promessas que estão na Bíblia.
Uma outra forma que nós podemos orar também, que está demonstrada na palavra de Deus, é a oração com a nossa mente, oração em espírito. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 14 e 15, diz da seguinte forma: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Uma outra forma que nós podemos, e às vezes acontece de nós orarmos, é orar com gemidos, orar sem nenhuma palavra humana. Normalmente a oração daquele momento de agonia, daquele momento de busca pelo Senhor, não saem palavras. No livro de Romanos existe uma demonstração, uma explicação sobre esse tipo de oração. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, está descrito assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, não sabemos como fazer a oração do modo certo. Então, neste momento, quando nós não temos palavras, a nossa palavra humana, nosso vocabulário falta, nós temos a explicação da palavra de Deus, de que o Espírito intercede e ele, com gemidos inexprimíveis, ele transmite os desejos, a vontade, a solicitação, a petição, a necessidade do nosso coração. Uma outra forma também que nós podemos orar e que está demonstrado na palavra de Deus é cantar ao Senhor. Cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor é uma forma de oração também. No Salmo 92, versículos 1 e 2, a palavra de Deus, o salmista diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Em Efésios, no livro, capítulo 5, nos versículos 19 e 20, também demonstra para a gente a forma de oração através do canto, através da adoração, do louvor. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra forma que nós podemos orar é a oração profunda, que é a oração com jejum. No livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21, tem ali uma demonstração, né? Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Em Neemias, capítulo 1, versículo 4, também existe uma passagem sobre oração aliada ao jejum. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. No livro de Daniel, no capítulo 9, versículos 13 e 4, também existe uma demonstração de Daniel sobre a oração com jejum. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Maravilhoso, né? Fisicamente também a gente tem instruções na palavra de Deus de como foram feitas as orações, como elas podem ser feitas, demonstrando pra gente. Então, fisicamente as orações elas podem ser feitas em pé, sentada, ajoelhado, curvado, prostrado. Vamos ver alguns desses exemplos? Em pé, no livro de 1 Reis, no capítulo 8, versículo 22, existe uma demonstração da oração em pé.
E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. No livro também lá de Neemias, no capítulo 9 que nós citamos antes, mas nos versículos 4 e 5. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Na palavra de Deus, nós também podemos ver um exemplo de como nós podemos fazer a nossa oração sentado, de como já foi feita uma oração sentada. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 13, diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, teriam se arrependido. A palavra de Deus também demonstra como nós podemos fazer as nossas orações ajoelhado. No Salmo 63, versículo 6, o salmista, ele diz assim: Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Nós podemos fazer as nossas orações curvado ao chão, assim como está em Êxodo 34, capítulo 34, versículo 8, e Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. E também nós podemos fazer as nossas orações prostrado. 2 Samuel demonstra isso muito bem, capítulo 12, versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Ainda sobre como podemos orar prostrado, existe uma passagem do próprio Senhor Jesus no livro de Mateus, versículo 26, capítulo 26 e versículo 39, que diz assim: E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E uma outra forma que está prevista na palavra de Deus que nós podemos fazer as nossas orações são com as mãos levantadas aos céus. No Salmo 28, versículo 2 diz: Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Existe também uma passagem em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Diversos exemplos de como nós podemos orar, né? De como está descrito pela palavra de Deus, exemplificado, demonstrado pela palavra de Deus, que a oração ela pode ser realizada. Não importa a forma, né? Se você vai fazer sentado, se você vai fazer ajoelhado, mas há a importância de ser realizada a oração. É extremamente importante e necessário para a vida cristã, a comunhão e a oração. No livro de Mateus, existe um modelo de oração que o Mestre Jesus deixou para nós. Ele deixou a oração dominical para que nós soubéssemos as principais diretrizes da oração. Então eu gostaria de compartilhar com você uma explicação versículo a versículo da oração dominical feita pelo nosso Senhor Jesus quando ele foi questionado pelos discípulos como deveríamos orar, Senhor? Perguntaram a ele. E foi assim que foi registrado na palavra de Deus e foi assim que ele exemplificou com a oração dominical. Está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Nós vamos ler versículo a versículo. Vamos lá? Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. O versículo 9, ele diz assim: Portanto, vós orareis assim, o Mestre Jesus direcionou:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mestre Jesus começa com essa sentença, com essa frase, justamente para nos demonstrar que a oração, ela deve ser dirigida ao Senhor Deus, que está nos céus, que nós devemos adorá-lo, que nós devemos louvá-los por quem Ele é, pela santidade, pela grandeza. É uma forma de nós reconhecermos e reverenciarmos o poderio de Deus. No versículo 10, eu vou separar em duas partes, porque o versículo 10 ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade tanto na terra como nos céus. Esse trecho, venha o teu reino, Mestre Jesus nos deixou como exemplo justamente para que nós clamássemos pelo impacto de Deus na sociedade dos homens. O que eu quero dizer com isso? Fica claro que ele está chamando para o mundo dos homens as leis, o mandamento, tornando a sociedade de Deus, clamando pelo sucesso do Evangelho. Venha o teu reino, que a palavra de Deus ela venha dos céus e ela transforme a terra, que o Evangelho tenha sucesso e que haja impacto na sociedade dos homens por aquilo que vem da sociedade de Deus. E a segunda parte do versículo 10 diz assim: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Esse é o reconhecimento de que o Senhor Deus ele é Senhor dos céus e de toda a terra, é o Senhor Criador, é o reconhecimento da soberania de Deus. No versículo 11 existe a seguinte frase: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Mestre Jesus exemplifica que nós devemos demonstrar a nossa dependência de Deus, seja ela uma dependência física ou emocional, ou material, ou ainda espiritual. Mas o pão nosso de cada dia dai-nos hoje é clamando, é buscando o auxílio do Senhor no dia, naquele momento, naquela hora, e nós carecemos da ajuda do Senhor todos os dias. Todos os dias. Então é uma frase que demonstra súplica, seja pelo trabalho, seja pelo afeto, seja pelas bênçãos que pode vir de Deus, reconhecendo o que vem dele, para que a gente possa enfrentar a nossa vida diariamente, com todos os seus desafios. No versículo 12 ainda, existe a determinação: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A palavra de Deus diz que todo aquele que se arrepende e pede perdão, o Senhor é soberano e justo para perdoar. Mas há também uma condicional na palavra de Deus: é liberado perdão para todo aquele que perdoa. O reino dos céus perdoa aquele que libera perdão. Então, muito importante, e o Mestre Jesus sinalizou isso pra gente, que é necessário o arrependimento, a confissão de pecados através da oração, para que nós possamos identificá-los e nos desviarmos desses erros, desses pecados, dessas falhas. Porque o nosso Senhor assim nos ensina. E nos ensina e nos demonstra que apenas perdoando seremos perdoados. No versículo 13, mais uma vez, eu vou fazer uma divisão, porque o versículo 13, ele diz na primeira parte: e não nos deixes cair em tentação. E aí na segunda parte, já de encerramento, porque o teu reino e o poder e a glória para todo sempre. Esse primeiro trecho, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ao mal, a tentação, o perigo, a dificuldade, o sofrimento, existe. Mas a palavra de Deus, ela tá para nos ensinar a resistir. Ela é o caminho. Ela é o caminho para que a gente possa clamar por socorro, por proteção, por direção, através da oração e resistir e persistir e muitas vezes superar. Então, esse versículo 13 ele é muito importante, porque nós pedimos socorro, nós pedimos auxílio, nós reconhecemos e pedimos proteção e direção ao Senhor. Clamamos que não nos deixe cair em tentação e que Ele, por favor, livre-nos do mal, porque o livramento vem do Senhor também. E no versículo 13, final, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.
Aqui nós terminamos da mesma forma que nós iniciamos. Aqui Mestre Jesus, ele inicia a oração e ele termina com o reconhecimento da soberania e do poder de Deus, da grandeza de Deus. Não podemos nos esquecer e não podemos tirar de vista, da vista o exemplo do Mestre Jesus, de que Deus é Deus de poder e de glória, e a Ele, e por Ele, todas as coisas foram criadas. Então eu espero que nesse vídeo, nessa temática que a gente abordou hoje, das formas que nós podemos orar, dos exemplos, e também comentando a oração dominical feita pelo Mestre Jesus para que nós aprendêssemos como orar, que tenha sido um momento de bênção para você. Eu aproveito também para comentar que caso você queira receber mais conteúdo, os demais vídeos, o YouTube te avisa, é só você clicar no sininho e aí o próximo vídeo, na próxima quinta-feira, ele avisa você assim que estiver disponível. Mais uma vez, muito obrigada mesmo pela tua companhia. E que Deus te abençoe.